A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem, terror dos hereges e dos filhos da serpente. E da serpente também, Gênesis 3,15. Meus queridos amados hermanitos y hermanitas, sean todos bienvenidos a nuestros canal. Já vai compartilhando, já vai metendo o dedo no like. Eu vou assistir esse vídeo. Primeiro dê o like. Aí assista o vídeo completo. Para aprender, saber o que é apologética. Apologética com Bíblia Sagrada. Só Fábio Pentecoste. E todo o Brasil traz. São quase 2.000 vídeos só na Bíblia Sagrada, mostrando que esse livro é 100% católico, sem deixar brecha para o inimigo, trazendo a doutrina da igreja, trazendo dogmas da igreja, proclamados pela igreja, os 43 dogmas nós já mostramos na Bíblia. Nós mostramos tudo com Bíblia Sagrada. Procure aí os vídeos que você acha. Às vezes o irmão chega no canal, irmão Fábio, você tem um vídeo no canal, poderia... Meu querido irmão, você tem que procurar. Eu não vou estar procurando um vídeo no canal para você. Você tem que procurar. Quase 2.000 vídeos. Que eu... Só no canal Dois Protestantes para Pentecostes. Irmão Fábio, você procura... Eu vou procurar entre 2.000 vídeos para eu achar. Um vai achar. Não tem como achar. Se você tiver a paciência de analisar e procurar, certo. Meus queridos irmãos, aqui ao nosso lado, você está vendo aí, ó. Esse é o Pix tabeira634@gmail.com, tá no nome da minha esposa. De novo, Pix tabeira634@gmail.com, tá no nome da minha esposa, Maria Juliana de Lima. Você quer e pode nos ajudar, nos ajude. Estamos aqui com uma empreitada de furar um poço. Já... Vários amigos por aqui nossos já prometeu nos ajudar para furar esse poço e nós pedimos a sua ajuda. Doe quanto você puder. Aqui é seco, meu irmão, aqui não tem água não. Nosso terreno aqui não tem água. Então uma barragem que não pegou água. Pequeno aqui nós chamamos de açude. A parede de barro não pegou água. Está tudo seco. Precisamos perfurar um poço. E é 4.000 e pouco para poder furar esse poço. Nos ajude quanto você puder. Você que não pode, compartilhe com os demais católicos. Certo? Sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, eu quero trazer esse vídeo hoje porque vários protestantes que começaram a trilhar um caminho rumo à Terra Prometida, ou seja, rumo à Igreja Verdadeira fundada por Cristo, quando eles estavam trilhando esse caminho, no meio do caminho tiveram um sonho. O que, irmão Fábio? Tiveram um sonho. Segundo eles, Deus revelando que não era para eles sair do protestantismo, era para eles continuar, porque o protestantismo é a igreja verdadeira. As igrejas verdadeiras, as igrejas, e sobre esta pedra edificarei a minha. Ele não disse as minhas igrejas, ele disse a minha, no singular. Sonhos, né? Pessoas que se edificam em sonhos. Nós vamos ver hoje alguns versículos. São poucos, o vídeo não vai ficar longo. Hoje eu vou trabalhar com Amato Soares, da Eclésia. Mas eu vou dizendo para você, pode fazer esse estudo aqui pela Ave Maria, pode fazer pela Vulgata de São Jerônimo, vai dar tudo certo se você fizer nessas 3 Bíblias, ou na Amato Soares, da Eclésia. Nós vamos fazer esse estudo por ela, certo? Eu não fiz um vídeo ainda com ela, então eu resolvi fazer um vídeo com ela. Primeiro nós vamos pegar aqui. Em primeiro lugar, nós já vamos refutar essa heresia, não é? Que esses protestantes estão trazendo. Deixa eu colocar essa Bíblia aqui. Para segurar aqui, ó. Logo do começo, nós já vamos refutar essa heresia. Porque o Senhor enviou um anjo a José. Lá nos primeiros capítulos de Lucas.
lá nos primeiros capítulos de Mateus, Deus enviou um anjo em sonho, falou a José. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o comedor de angu que é como José? Me fala. Depois da Virgem Maria, depois da Trindade da Virgem Maria, ninguém é maior. Patrono da igreja. Patrologia de São José. Quem é o comedor de angu, eu e tu? Para nos compararmos a José? Ninguém. Ah, mas os santos, Santa Brígida, tiveram visões, tiveram isso e aquilo. Está escrito em Atos capítulo 2 que derramarei naqueles dias o meu espírito, os anciãos sonharão, os jovens terão visões. Você acha que é os anciãos dormindo e vai estar sonhando? Não é esse sonho aí não. Visões dos jovens terão visões. Olha, o anjo está baixando do céu e está dizendo: você deve fundar uma igreja porque a minha se corrompeu, como fez o fundador de Mormons. Sabe o que São Paulo diz? Em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Se um de nós apóstolos ou um anjo baixasse do céu e trouxesse outra doutrina diferente daquela que a igreja prega, seja ele o quê? Maldito. Seja ele o quê? Maldito. Couro pelo sovaco. Então, Fábio, de que maneira podemos acreditar em Deus? De que maneira Deus fala? Vamos ver. Hebreus, a maneira que Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Pode pegar na sua Bíblia. Assim está escrito. Diz assim: Deus tendo falado outrora, muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais. Por que Deus falou aos nossos pais? Está fazendo uma referência ao povo veterotestamentário. Deus falou àquele povo através de quem? Através dos profetas. Pacatá. Deus falou aos nossos pais, ao povo veterotestamentário, através dos profetas. E é daquilo que está escrito. E você pode ver isso. São 18 livros proféticos, os chamados profetas maiores, que é de Isaías a Ezequiel, esses três, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, e por aí vai até o último livro, Malaquias. Deus falou, está lá escrito, daquela maneira lá. Falou aos nossos pais, falou ao povo veterotestamentário através do quê? Dos profetas. Não existe fé edificada em sonho, é do diabo. Olha, mas os santos católicos tiveram muitos sonhos, mas não é doutrina. A doutrina da igreja foi definida por Cristo, ela já está definida. Agora vamos ver, para nós da nova aliança, através de quem Deus falou para nós. Vamos ver, versículo 2. Nesses dias, que são os últimos, tanto no início como do início até o último dia, eis que estarei convosco até o fim do mundo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Nesses dias, que são o que se estende até os últimos, fala-nos por meio de seu Filho. Pacata! Aí está. Deus fala ao povo veterotestamentário através de quem? De sonhos? Não, através dos profetas. É o que está escrito em Isaías até Malaquias. E fala a nós pelo seu Filho, o que está escrito nos 4 evangelhos. João capítulo 6, versículo 45, está escrito: todos serão ensinados por Deus. Jesus falou isso na sinagoga de Cafarnaum quando pregou sobre a Eucaristia e muitos abandonaram. Ali aqueles que se abandonaram, quem era que estava no meio também? Os protestantes. Os protestantes já estavam na Bíblia. Sim. Os protestantes estavam na Bíblia já ouvindo Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Eles e os judeus deram no pé. Quem pode suportar isso? Comer a carne e o sangue desse cara, não.
Nós não somos canibais não, ó. Deram no pé. Porque o versículo 60 e o versículo de número 66 está claro. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Aí está. Os protestantes não dizem que são discípulos de Jesus? Mas não estão com Jesus porque não está na Eucaristia. São falsos cristos, anticristos, falsos profetas. Muito bem. Então aqui a Bíblia, e ainda continua dizendo, ó, por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque criou o mundo, o qual, Filho, sendo o resplendor da sua glória, e a figura da sua substância, aí está, substância, né, que vem de transubstanciação, substância, sua figura de sua substância, né, e sustentando tudo com a sua poderosa palavra, depois de ter feito a purificação dos pecados dos homens, com os seus sofrimentos, está sentado como homem à direita da majestade de Deus nas alturas. Como homem. Eu já vi padres dizer que Jesus subiu ao céu não como homem. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou não como homem. Como homem significa o quê? Em carne. A Bíblia, Mato Soares, ela está dizendo que Jesus subiu ao céu como homem. Tanto protestante como a maioria de católicos diz que quando Jesus ressuscitou, já não era mais o corpo humano. Espera aí. Parece que se esquecem, né? Que Jesus pediu quando ressuscitou, 8 dias depois da ressurreição, outro domingo, para Tomé tocar nele. Será que se Jesus fosse espírito, tinha como Tomé tocar nele? Versículo 26, versículo 28. Vem, Tomé, toca aqui nas minhas chagas. Toca no corpo. É o corpo de Cristo, glorioso. Todo o corpo de Cristo é glorioso. Antes da cruz era glorioso porque não tinha o quê? Pecado. O que não tem pecado é o quê? Um corpo glorioso. Depois da ressurreição, o corpo também é o quê? Glorioso. Então não existe essa. Né? Ah, depois que Jesus ressuscitou, Jesus agora era espírito, era um corpo glorioso, mas tendo a matéria espiritual, 100% espiritual. Pelo amor de Deus, rapaz. Então o corpo da cruz que sacrificou por nós foi em vão. Porque não era glorioso. Sai dessa, rapaz. Então, veja. Jesus humano, Jesus em carne, ressuscitado em carne, está à direita de Deus. A Bíblia está mostrando isso. Então Deus fala ao povo através dos profetas, daquilo que está escrito, pelo poder de sua palavra, e fala, e nos falou nesses dias aos apóstolos, está dizendo aqui o escritor da Epístola aos Hebreus, por meio de seu Filho Jesus, que é Deus. Todos serão ensinados por Deus. Jesus é Deus, ensinou e colocou a doutrina da sua igreja. E quando foi para subir o céu, deu a autoridade à sua igreja. Então hoje Jesus nos fala através da sua igreja. Como está no capítulo 10 de Lucas, versículo 16. Eis que vos envio, quem vos ouve é a mim que ouve. Então Jesus fala através da igreja, não é através de sonhos. Não existe essa. Qual foi na patrística o profeta, o apóstolo, o pai da igreja, quem quer que seja, que teve um sonho dizendo, olha, sai da igreja católica e vai para os gnósticos, vai para os tártaros, vai para esqueci agora, mas vai para tal heresia, porque lá as minhas igrejas, as minhas doutrinas verdadeiras. A Bíblia fala numa única doutrina. Tito 1:9. 2 Timóteo 4:3. Hebreus 5:13. Os textos originais, tá? Só tem uma doutrina, não tem duas. Segunda carta de João, a partir do versículo 7, ele diz só é uma doutrina. Se chega alguém com outra doutrina na tua porta, não receba. Para que não tenhas complexidade nas suas obras más. Uma segunda doutrina está dizendo o quê? O apóstolo João? É uma doutrina má. Mas vamos ver aqui. Aqui está dizendo que Deus só falou por aquilo que está escrito pelos profetas do Antigo Testamento e por meio de Jesus, e Jesus deu à igreja essa autoridade. Quem vos ouve, me ouve. Tanto que quem sai da igreja, não ouve a igreja, é pagão. Mateus capítulo 18, versículo 17. Mas vamos ver esses que se edificam em sonhos. Vamos lá.
Ah, Deus falou, né? Deus falou que... Jeremias 23. Deixa eu pegar aqui, Jeremias 23. Deus falou que não era para eu sair. Me disseram esses dias, né? Eu até fiz vídeo aí, ajudando, me pediram, mas aí voltaram para proteger. Não vou citar nome de ninguém. Mas eu falo mesmo. Falo porque isso aí é coisa de Satanás. Eu falei para essa pessoa, foi o diabo que falou com você. O capeta não quer que você saia das heresias, das falsas, das suas doutrinas. Né? As doutrinas do capeta. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Doutrinas de demônios. Versículo 2. Doutrinas de demônios. Então, o diabo não quis que essa irmã saísse das doutrinas dele para a igreja que Cristo fundou, para a verdade. Então, o diabo sufocou com os parentescos dessa pessoa e quando acabar, ele aparece em sonhos, porque Satanás se transforma e se passa por Jesus. Isso é bíblico. 2 de Coríntios 11, 13 e 15, que não é de espantar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? E aparece transfigurado em Cristo. Apocalipse 13, 11. Veja como Satanás, que sobe da terra disfarçado no cordeiro. Ou seja, quem é o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Jesus. Disfarçado no cordeiro. Mas só que a voz dele é voz de dragão. Então, essa pessoa disse, Jesus me apareceu em sonho e disse isso. O diabo transfigurado em Jesus, mas sua voz era de dragão para voltar para o protestantismo. Olha o que diz os que se edificam em sonhos. Jeremias capítulo 23, 31 e 32. Preste atenção. Jeremias capítulo 23, versículo 31 e 32. Presta atenção o que diz a Sagrada Escritura. Eis que venho contra os profetas. Deixa eu tirar a fita que está cobrindo aqui. Vamos lá. Eis o que venho, é Deus falando. Eis que venho contra os profetas, diz o Senhor, que tomam em suas línguas estas palavras. Presta atenção. Que tomam em suas línguas estas palavras. Diz o Senhor. Não lhes tendo ele dito nada. Deus disse, eu não disse nada a esse povo. Eu não apareci em sonho a esse povo, não. Eu não apareci em sonho a esse povo. Mas no momento que conta e narra outras pessoas, elas estão sendo o quê? Falsos profetas. Segue a Sagrada Escritura. 32. Eis que venho contra os profetas que sonham mentiras. O sonho dessa irmã e de muitos outros protestantes que estavam trilhando a igreja e sonharam para voltar para o protestantismo. De quem é esse sonho que sonharam? Que Deus está falando aqui, sonhos de quem? De mentira. João 8,44. Quando mentis tem por pai o diabo. Sonhos mentirosos. Veja. Olha. Eis que venho contra essas pessoas que sonham mentiras, diz o Senhor, e que contam para as outras, e enganam o meu povo com suas mentiras. E com sua loucacidade, não os enviei esse povo, não lhes dei ordem alguma a eles, que nenhum bem fazem a este povo, diz o Senhor. Pacata! Paulo disse mesmo que um anjo descesse do céu. Se for para dizer, funde uma doutrina, ou vá para outra doutrina, ou vá sei para onde? Para a igreja do dedo torto de Jesus? Não é Deus que está falando. Paulo disse, seja ele excomungado. Quem não escuta a igreja é o quê? Pagão. Porque Jesus fala por meio de sua igreja. Quem vos ouve, quando ele vier a sua igreja, una santa, católica e apostólica, é a mim que ouve. Quando não escuta a igreja, é o quê? Está escutando quem? Demônios. E o que sai da boca de demônios é o quê? Diz Deus aqui, ao profeta Jeremias. Mentiras. Mentiras. Aí. Mentiras. Não passa de mentiras. E o pior é que conta para os outros.
como vieram me contar. Lamentavelmente, veja o que o demônio tem feito com essas pessoas. Veja o quanto ele brinca com elas, fazem o que quer com elas. Né? Aí, ó. Veja, Deus diz, eles não têm ordem. Porque quando Jesus envia a sua igreja, ele diz aos ordenados. Quem são os ordenados? Ao magistério da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas, os evangelistas, né? Os bispos, que são os pastores. É através deles que Deus fala para nós. Não através de sonho, de visões. Os anciãos sonharão. Acha que é dormindo de noite, travaleando a mente? Sempre quem tem o sono maneiro vai estar sonhando bobeira, besteira. E visões, tive uma visão. Vamos ver o que fala sobre visões. Ó. No versículo 16, do mesmo capítulo 23. Ó. Versículo 16, aqui de Jeremias. Vamos lá. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Não queirais ouvir as palavras dos profetas que vos pregam. Engana-vos, contam visões do seu coração. Não é o que sai da boca do Senhor. A Ave Maria diz, são visões do seu próprio espírito materialista. A Ave Maria está melhor aqui. São visões do seu próprio espírito materialista. Não de Deus, porque não saiu da boca de Deus. Eles não têm ordem. Veja que diz aqui, ó. Eles são os desordenados. Eu não os dei ordem. Quem é a ordem? Os ordenados, o sacramento da ordem. Então os que não são ordenados, que falam essas coisas, não é de Deus. É do próprio Satanás. É a Bíblia que está dizendo isso. É a Sagrada Escritura que está falando isso. Couro vivo pelo sovaco. Fábio, mas o 34 de Eclesiástico, versículo 7, diz que tem sonho de Deus. Quando é através dos que têm a ordem, não pelos desordenados, que não têm o sacramento da ordem. Vamos olhar aqui um pouco. Vamos pegar aqui para ver. 34 de Eclesiástico. Vamos ver aqui. O 34. Veja só. 34 de Eclesiastes. Sonhos e adivinhações. Veja. É próprio do homem insensato sentar-se, sustentar-se de vãs esperanças e de mentiras. Exceção. E os sonhos dão asas à fantasia dos imprudentes, como o que procura agarrar uma sombra e vai atrás do vento. Assim é o que atende a enganosas visões. A visão dos sonhos é isto, segundo aquilo, é como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que puro poderá vir de sonhos protestantes? Nada. Irmão Fábio, você está aí com esse negócio, fazendo esse vídeo. Você está incluindo os santos católicos? Não. Que eles tinham o quê? A ordem. Quando eu digo ordem, é o quê? Sacramento da ordem. Não tem nada a ver com Santa Brígida, não tem nada a ver com outros que foram santos que tinham esse sacramento dado autoridade à igreja. Mas e os desordenados? O sujeito vai lá, perder um objeto de alto valor, aí vai lá no benzedor, no adivinho, e o adivinho diz, perdeu, vem amanhã, porque eu vou sonhar essa noite onde é que está. E amanhã eu vou te dizer onde é. O que é que a Bíblia está dizendo? Isso é do capita. Só lembrando, não existe nenhuma doutrina, não é doutrina, tá? Aquilo que os santos sonharam, que foi dado através de sonhos, não é doutrina. A doutrina da igreja foi definida por Cristo. Pode contribuir, em termos da fé,
Talvez, sim. Por que não? Mas, em termos de doutrina, não. A doutrina não foi dada através de sonho e visão. Quem foi que disse isso? Que a doutrina não é dada através de sonho e de visão? Foi Paulo, nós vamos ver já. Veja, continua a Sagrada Escritura. É por um mentiroso que a verdade será dita? O que é que vem da boca de um protestante? Vem a verdade da boca de um protestante? Não. Vem o quê? A mentira. Não sai uma água doce de uma bica salgada. Tanto que da bica doce não sai a salgada, que é a igreja de Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Pai, deles a glória que me deste. Jesus deu a glória à igreja. Né? João 17, 22. Nos textos originais, tá? A Bíblia falsa protestante já adulteraram isso aí. Pelo menos nas que eu tenho aqui. A adivinhação do erro, os augúrios falsos e os sonhos dos malfeitores são vaidades. O teu coração é como de uma mulher que está de parto. Padecerá de imaginações. Por isso sonha de noite. Meu avô chamava trevaliações. Se pelo Altíssimo te não foi enviada alguma destas visões do Altíssimo, não ponhas nela o teu coração. Não é do Altíssimo quando uma visão ou um sonho manda aí protestantismo dizendo que lá está a verdade. É do diabo. Porque os sonhos, versículo 7, porque os sonhos têm feito extraviar a muitos que caíram por terem postos neles a sua confiança. Como é que é? Eclesiástico, capítulo 34, versículo 7. Pois os sonhos fizeram muitas pessoas se desviarem da verdade. Não foram poucos. Por que Fábio Pentecoste está fazendo esse vídeo? Para falar para essa pessoa que disse que teve um sonho e ia voltar para o protestantismo? Não. Mas aquele pastor que debateu com o padre Luiz Touro, está aqui no canal, pode procurar, que debateu com o padre Luiz Touro, disse que Deus tinha revelado para ele em sonho que o batismo da igreja primitiva, a fórmula batismal era unicamente com o nome de Jesus, não em nome da Trindade. Eu pergunto, que Deus foi esse que apareceu a esse pastor? O próprio Satanás transfigurado, disfarçado em Cristo, disfarçado em Deus. Veja, porque Jesus é claro, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando que é a fórmula batismal. Mas sabe o que é que os hereges protestantes dizem? Já chegaram nos meus vídeos dizendo isso, nos comentários. Isso aí foi acrescentado. No original não tem batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que eles dizem, desgraçados, que anulam a palavra de Deus. Eles anulam a palavra de Deus como os pais deles, falando a Jesus no 7 de Marcos, anulava. Os judeus, por as suas 613 teses supersticiosas, assim os falsos profetas vêm dizendo, isso é versículo isolado. E assim vão matando a palavra de Deus. Quando eu digo que na Bíblia tem versículo isolado, eu estou matando a palavra de Deus. Por que está na Bíblia se é versículo isolado? Se é versículo isolado, não está na Bíblia. Se está na Bíblia, é vivo e serve para nós. Para mostrar para nós a verdade. Entende? Porque ela é uma coluna da Santa Amada Igreja. E as colunas da igreja é verdade. Então a Bíblia é verdade, a tradição é verdade, o Santo Magistério é verdade. Você está compreendendo? O protestantismo e o judaísmo andam através da visão. Nós não. Não andamos através da visão. E nem através de sonhos. Porque fizeram muita gente errar. É a Bíblia que está dizendo isso. Vamos ver? 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 7. Vamos pegar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito: porque por quem caminhamos? Caminhamos para ele,
pela fé e não pela visão. Aí está. Nós, Ave Maria só tem isso aqui, ó. Ave Maria só tem isso. Andamos pela fé e não pela visão. O judaísmo andava pela visão. Visões de anjos. Nós não. Nós andamos pela fé porque o próprio Deus em pessoa nos ensinou e nos doutrinou. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Não foi anjo, não foi visão, não foi sonho. Foi o próprio Deus encarnado em pessoa que nos ensinou isso. Pacatá! E mais ninguém. Todos serão ensinados por Deus, João 6,45. E esse Deus em pessoa nos ensina a doutrina da Eucaristia dogmática que nos salva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem passa disso ou diminui é do maligno. Fala. Fora disso. Como Lutero, como os protestantes, que comem um pão de padaria com que suco de uva, dizendo simboliza, representa. Tem razão. Lá é símbolo. Mas na igreja fundada por ele não é símbolo. É o próprio Cristo vivo. Eu já mostrei de muitas maneiras aqui na Bíblia Sagrada. Eles que reconhecem, os pastores, os discípulos de Emaús, o tio de Jesus Cleófas e o seu primo José, que reconhece Jesus ao partir o pão, e nós reconhecemos Jesus ao partir o pão. Partir o pão significa celebrar o pão, reconhecermos Jesus na celebração do pão, reconhecermos Jesus presente, vivo e real, corpo, sangue, alma e divindade, eucaristicamente falando. Assim reconheceram os discípulos de Emaús no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 31. E lá no 35 eles vão testemunhar os outros apóstolos, como reconheceram o Senhor ao partir o pão. Qual é o protestante que reconhece o Senhor ao partir o pão? Na partilha do pão, na celebração do pão? Nenhum, porque diz é símbolo, é representação. Nós não, nós é Cristo vivo, porque o dogma da Eucaristia foi o próprio Cristo que deu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O símbolo foi aquele que os nossos pais comeram no deserto e morreram, 58. Aquele era símbolo. O maná. Mas aqui não. Aqui é o pão vivo, não é símbolo nem representação, é o pão vivo. Cristo vivo. A hóstia consagrada. Hóstia significa vítima. Ei! Andamos pela fé e não pela visão. O protestantismo anda pela visão. O judaísmo andava pela visão. Porque tudo que foi dado ao judaísmo foi por meio de visões. Meio de visões. São Paulo diz isso. Por meio de culto de anjos foi estabelecido o culto da antiga aliança por intermédio de anjos. Olha, em Colossenses, presta atenção, em Colossenses, capítulo 1, 2 mesmo, versículo 18. Ninguém vos roube o seu bel prazer, a palma da corrida, sob pretexto de humildade e de culto dos anjos. Desencaminha estas pessoas em suas próprias visões, porque tiveram visões de anjos. É o anjo que apareceu a Josué, é o anjo que apareceu a Moisés e escreveu na pedra como se fosse Deus, porque apareceu na presença de Deus. Apareceu para destruir Sodoma. Então era uma doutrina que foi dada por intermédio de visões. Visões de anjos. Era culto, aquele culto veterotestamentário, né? Aquele culto de touro, de carneiro, de bode, de animais, era dado por intermédio de anjos. O nosso, da nova aliança, foi nos dado através de Deus. Cristo é Deus. E o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Não foi anjo dizendo não, foi o próprio Deus encarnado em pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Receba. Ei! Acorda tu que dormes. Aqui nós mostra com a Bíblia, certo? Está aqui mostrado. Tá, meus irmãos, mais uma vez, está lembrando aqui o Pix ao nosso lado. Quer nos ajudar? Nos ajuda por caridade. Precisamos de sua ajuda. As contribuições caíram. Né? E logo agora que nós estamos precisando para furarmos um poço. Que Deus tenha misericórdia, toque no seu coração. Conte com nossas orações. Até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.